Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vamos esperar só um pouquinho chegar mais pessoas para a gente iniciar a nossa live. Só mais um pouquinho, tá? É um prazer tê-los aqui para nós conversarmos sobre um tema tão pertinente e ao mesmo tempo tão angustiante para a gente, professor, não só para professores, mas para pais também, né? Então a gente agradece, tá bom, gente? Vamos esperar só mais um pouquinho. Eu vou pedir a paciência de vocês para eu poder chamar a Priscila para nós começarmos. Bem, então vamos lá. Boa noite. Vocês já me conhecem, né? Muitos aqui já me conhecem. Eu sou a professora Cristiane, moro em Belém do Pará. E hoje nós vamos discutir, ouvir, na verdade, os relatos de uma mãe que mora na Alemanha. E lá as aulas já retornaram. Então ela vai passar um pouquinho da experiência dela na Alemanha. Então eu vou chamar a professora Priscila, professora, ó. Não deixa de ser, é mãe, não é verdade? Então eu vou chamar a Priscila para ela com a gente. Vamos esperar aqui a Priscila. Deixa eu ver aqui de novo, novamente. Adicionar a Priscila, não deu certo a primeira vez. Vamos ver. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite aqui pra gente e pra ti. Já tá quase chegando na madrugada, né? Aqui 11 horas agora. 11 horas. Priscila, muito obrigada por ter aceito o meu convite pra gente conversar um pouquinho, para você passar um pouquinho da tua experiência pra gente aí na Alemanha e tirar algumas dúvidas. Me perguntaram assim, Priscila, Cristiane, mas tu vais ouvir alguém da Alemanha. O que a Alemanha tem a ver com o Brasil? Praticamente nada. Mas os seres humanos, os sentimentos, os medos de uma mãe da Alemanha não é diferente dos medos de uma mãe do Brasil. Não é verdade, Priscila? Sem dúvida, sem dúvida. Então, Pode falar. tá. Então, eu queria começar com você se apresentando, dizendo quem é a Priscila. Então, na verdade eu sou uma mãe brasileira, né? Que mora na Sim. Alemanha. Brincadeira. Mas assim, realmente, eu nasci no Brasil, tem 8 anos que eu tô na Alemanha, sou de BH. A Elisa nasceu aqui, hoje ela tá com 4 anos. E eu colocaria um ponto que às vezes também conta, que aqui existe um pouquinho mais de medo que está relacionado à falta da família, né? Então tem essa parte também que pega, tanto em qualquer situação nova, né? Você não tem quem se apoiar. Obviamente que existe Skype, graças a Deus, que É é um... verdade. A gente está realmente sozinho, é aquela situação assim, numa emergência, ficou doente, hospitalizado, a gente tem sim uma tia, uma avó para deixar a criança. Aqui na Alemanha, para nós dois, é um pouco mais complicado. Se ele fica hospitalizado ou eu, a gente não tem com quem deixar. Então, isso dá Imagino, um deve ser. medo também. Então, são muitos medos que a gente vai falar, muito sentimento também. E sobre a estrutura, como está funcionando. Eu acho que vale a pena, de qualquer forma, a gente aprender com a experiência do outro. Isso Isso, aí eu sempre falo. é isso que eu disse no início, né? Me questionaram. Cristiane, o que a Alemanha tem a ver com o Brasil? A Alemanha é nada, mas o ser humano, Sim. ele tem as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, então vale a pena a gente ouvir um relato
de uma mãe que está Sim, experienciando, está tendo essa experiência, né? É, que eu me enrolei todinha aqui. e você também, só para se apresentar um Sim, pouquinho, assim, você é professora, sim. Ah, conta um tá. Deixa pouquinho eu falar. também para quem não te conhece. Quem não me conhece, né? Eu falei, não falei, né? Eu sou Priscila, de Belo Horizonte, tenho uma filha de 4 anos. Meu Instagram é bem para mostrar a nossa rotina, de que eu faço questão de passar para ela a nossa cultura brasileira. Eu quero alfabetizar ela em português, então é todo feito em cima das brincadeiras e desse homeschooling que eu faço com ela. Apesar dela ir para a escola, ela também aprende em casa. Então é isso que eu mostro, é isso que eu estou aqui para passar. Mas hoje o foco vai ser as escolas, então quero Isso. saber da sua experiência Tá. também. Bem, aqui em Belém, eu sou professora do 2º ano. As aulas foram suspensas aqui no dia 17 de março. Desde então, não houve mais nenhum contato com as crianças. Nós não fazemos, eu estou falando no caso da escola pública, aulas remotas. No início, nós Ah, enviávamos atividades para as crianças fazerem, mas tudo era responsabilidade dos pais, fazer toda a impressão da atividade. Tu já imaginaste? Numa escola pública, os pais ainda sendo responsáveis por fazer essa impressão, muito complicado. Então, hoje aqui em Belém, está acontecendo nesse momento, né, uma consulta pública, o Ministério Público, ele abriu uma consulta pública para saber a opinião dos pais, professores, gestores, sobre o retorno às aulas. Então, hoje é aqui. Hoje o momento é esse. O prefeito ontem na cidade de Belém, ele já se pronunciou dizendo um possível retorno no dia 1º de setembro. O Estado, uhum. o nosso governador até então, o retorno Setembro, das então. aulas, não. No Estado, está previsto para a primeira quinzena de agosto. Até então. Agosto. E o município, dia 1º de setembro. Então, nós estamos assim aqui em Ah, Belém. é engraçado, porque assim, na verdade, eu vi muitas pessoas falando assim, e aqui também, em São Paulo, uma amiga de São Paulo também falou que está previsto para setembro, que ela está Setembro, se eu não me super engano, é ansiosa 8. também. 8 de setembro? 8, se eu não me Que engano, é assim, 8 de tem setembro. diferença de região para região, né? Aqui também teve diferença de região para região da forma que eles colocaram e que as crianças entraram, a ordem e tal. Mas é um assunto muito delicado, na verdade, né? Porque é o que eles falam, não é um retorno pós-férias, é um retorno pós-isolamento social. Então, o Olha, sentimento, as emoções são muito mais intensos, né? olha, a Tiara está falando aqui em São Paulo, 8 de setembro. Ótimo. Só que Então agora é isso mesmo. eu estou cheia de perguntas para te fazer. E eu vou começar com a primeira aqui. Em que momento as aulas foram suspensas e por quanto tempo, Priscila, aí na Alemanha? Em que momento se deu essa suspensão? Aqui as aulas foram suspensas em março também, foi dia 16. Tá vendo? Foi na mesma semana aqui no Brasil. Eu me lembro bem que em Belo Horizonte, a minha irmã falou que 2 dias depois. Então, a da Elisa foi suspensa dia 16 de março e em Belo Horizonte eu lembro da minha sobrinha 2 dias depois. Então, foi tudo muito junto. Só que a gente Ingra... estava em momentos diferentes de contaminação. A Alemanha estava muito mais à frente em termos de contaminação que o Brasil, quando Eu, fecharam. eu, eu vi que a primeira contaminação na Alemanha foi 27 de janeiro. Foi em janeiro, exato. E olha lá, janeiro, fevereiro e as aulas só foram suspensas em março, dia 16 de março. Dia 16 de março. Foi quando realmente estava subindo o número de casos. É aquela tal negócio. Realmente uma comparação direta como dizem, seria utópico, né? Porque a forma que eles... eu não sei, a Alemanha está considerada um dos como fala, os exemplos, né, da forma de tratar com o coronavírus e tudo mais. Então, eu acho que isso, quantidade de teste que eles estão fazendo, controle, as pessoas e tudo mais, está realmente diferente. Sim, Então, tanto que demorou mais para fechar.
Não é tanto que um grande diferencial da Alemanha para o Brasil, além daqueles 7-0, vamos esquecer esse assunto, né? Foi a testagem em massa, não é Sim, verdade? sim. Essa Foi um, parte eu foi acho um que diferencial, né? sim, sim. Então a gente teve. E as pessoas respeitaram muito o isolamento social desde o início. Quando foi falado agora é hora do isolamento social, a grande maioria, a gente não pode falar que todo mundo, né? Tem sempre as pessoas que não respeitam, mas a grande maioria se manteve em isolamento mesmo. A gente não via nem os amigos, nem os parentes, nem a minha vizinha, por exemplo, eu lembro dela contando que não tinha quase 6 meses que não via os avós, porque eles moram um pouco mais afastado, então ela, quando deu o isolamento, ela já não tinha visto há um tempo. Então, realmente, esse isolamento, ele fez diferença também, né? E, Priscila, e por quanto tempo as escolas permaneceram fechadas? Então, aí quando retomou as escolas, e isso eu fui atrás também para saber, porque eu tenho uma criança de jardim da infância, né? A Elisa está no Jardim da Infância. O Jardim da Infância, ele retomou agora em junho, foi dia 8 de junho, eu tenho aqui notadinho também para eu não errar, mas as escolas começaram antes. Eles começaram, eu lembro ainda do pronunciamento da Merkel, que ela falou, ó, nós vamos começar primeiro com o ginásio, e aí eles começaram com o ginásio já em maio, deixa eu achar aqui que eu anotei as datas para não errar. Aqui, ó. Dia 11 de maio, retornaram com o ensino médio. Foi dia 11 de maio. E aí depois eles falaram, nós vamos esperar 2 semanas para avaliar se vai ter aumento na curva ou não. Porque o ensino médio são pessoas mais velhas, que elas sabem Sim. respeitar com mais naturalidade o distanciamento, o uso de máscaras e todas essas questões. Então, 2 semanas depois, eles vieram com a escola primária, ficaram vigiando como que ia ser o aumento de casos, e aí sim vieram com os pequenininhos, né? Que são os jardins E da houve, infância aqui. e houve um aumento dessa curva depois do retorno dos alunos do ensino médio? Como se comportou essa curva? Ela tá oscilante ainda não subiu muito. Assim, eu lembro que quando abriu, estava um nível de contaminação 1 para 1, quer dizer, cada contaminado contaminava um. Quando abriu foi esse o dado que a gente tinha. E aí a gente aí oscilou para 2, voltou a cair, estava com 0,9 da última vez que eu olhei. Então, tipo assim, ainda não voltou a subir, tá oscilante, e eles foram abrindo as outras turmas. Então, eles fizeram assim aqui. Começaram com os mais velhos, em seguida, né, esperaram 2 semanas, em seguida vieram à escola primária e depois os pequenininhos. Durante a suspensão das aulas, foram mais ou menos 2 meses, não é isso? Sim, 60 a para 70 dias, mais ou menos isso para a Elisa, sim, né? No caso do jardim de para infância. Elisa fechou 3 meses para o jardim de infância, porque ela voltou dia 22. Então ela É, saiu dia 16, voltou dia 22. Deu 3 meses certinho. durante essa suspensão, houveram aulas remotas? Como foi a dinâmica da escola? Então, foi as mesmas discussões que houveram no Brasil, houveram aqui também. Porque as aulas remotas, elas envolvem uma diferença muito grande entre alunos que têm acesso e alunos que não têm acesso. Então, aqui também existiu essa briga de vamos fazer aula remota, mas como ficam os alunos que não têm acesso a computador em casa, que não têm acesso a essa aula, e depois, na hora de voltar. Então, essa discussão foi muito, muito É, aqui também. Elisa, então quer dizer que na Alemanha nem tudo Mas, é um mar de rosas. não, de fato, não, existem Porque nós sim, temos essa mas, expressão. Eu estou falando da Cristiane, não sei as outras pessoas, sim, né? Mas que não houve não, esse mas temos problema de mesmo. tem. Interessante. Sim, óbvio que não na mesma proporção que Sim. no Brasil, né? É, óbvio que não na mesma proporção, mas sim, existem crianças, existem os refugiados também,
que Sim. inclusive eu tenho uma amiga que participa de um grupo de ajuda a refugiados, porque então existem também esses problemas, mas eles optaram por aula remota, sim, nas escolas. Nos jardins, nos pequenininhos não teve nada. Eles mandavam às vezes um papel, sugerindo faça isso, faça aquilo, mas não teve nenhum apoio, eu vou colocar Sim, assim. A gente é, ficou com as crianças em casa até 6 anos, as crianças de 6 anos não tinham nada, não. aqui no Brasil Mas, também não há essa obrigatoriedade, né, da educação infantil, as aulas remotas. Então aí funcionou então. mais ou menos da mesma forma. Sim, a gente não. Eu recebi uma vez que foi tipo no Dia das Crianças, eles mandaram um presentinho para as crianças, mas não teve muito contato, não teve muita conversa, não. Nem Entendi. conversa, nem para saber se. Não, brincadeira. Eles mandavam e-mails perguntando se estava tudo bem com a gente e tal, mas era isso. Já nas escolas, até onde eu li, e as pessoas que eu conheço aqui, sim, tiveram aulas remotas, mas como que era feito com as pessoas que eu conheço, tá? Eu não estou falando que é para todo mundo, porque é difícil também generalizar, e até onde eu li. Eles recebiam o material em casa, né, os exercícios e tal, e aí tinham professores que optaram por fazer aula com YouTube e plataformas da escola, quem tinha, e teve grupos de WhatsApp, então eles fizeram muito por grupos de WhatsApp também. Obviamente que o conteúdo não foi todo passado, né? Não tem como. Certo. E Priscila, e quando se falou as aulas vão retornar, que sentimentos vieram à tona na mãe Priscila? Ai, nossa. É muito complicado, né? Eu acho que como mãe, a gente. Primeira coisa que a gente pensa é na segurança, na saúde da criança, óbvio, né? É E a gente óbvio. sabe que o corona tá aí. Ainda não existe uma vacina, ainda não existe uma cura, né? É o seu organismo contra o vírus. É o seu organismo, é a sua imunidade. Então a gente tem que estar sempre assim, com pensamento positivo, que isso tudo vai influenciar na imunidade. Então, na hora que você recebe a notícia, é uma mistura, né? Você está feliz que seu filho vai rever os amigos, que ele vai voltar, que você vai ter um tempo para você mesma, que você vai conseguir trabalhar, que isso faz falta. Esse contato social faz falta não só para a criança, como para o adulto também. Sim, Mas existiu também aquele medo, óbvio, né? Do corona, da doença. E eu falava, meu Deus, amor, se você ficar hospitalizado e eu doente, quem vai cuidar da Elisa? Porque a criança, até onde a gente sabe, grande maioria das vezes, não tem sintomas fortes, né? sim, é verdade. Pode acontecer, mas não é o comum. E aí fica os dois doentes derrubados com uma criança para tomar conta. Então a gente tinha esses medos. Claro, eu acredito que as mães estão passando por esse medo agora. Tipo, eu vou mandar? Será que vai ser obrigatório mandar? Eu quero mandar meu filho ou eu quero ter ele aqui comigo? Essas são as perguntas que mais ficaram. Para os pequenininhos não é obrigatório até então, mesmo os de pré-escola, né? Porque existe a idade até 3 anos e a partir de 3 a 6 é pré-escola, né? A pré-escola também não é obrigatória até as férias de verão. Depois das férias de verão, que é a partir de agosto, final de agosto, início de setembro, pode ser que tenham novas medidas, né? Que tudo mude. Entendi. E Mas Priscila, até então tá assim. então quer dizer que esse medo, né, ele veio, a insegurança. Claro, claro. Agora, uma coisa que é importante que eu achei é quando as aulas foram retornar, eu comecei a mudar a forma de pensar também. Por quê? As aulas vão retornar, é importante para ela, eu escolhi mandar. Aí eu pensei, até então eu falava com ela, filha, você não pode ir para a escola porque lá tá um vírus. O bichinho tá lá, o vírus tá lá e por isso você não pode. Quando eu falei, agora as aulas vão começar, eu falei, bom, se as aulas vão começar, ela tem que entender que ele não tá mais lá. Mas lá, Só que ele tá lá. E como você explica isso para uma criança, para que ela não. Porque tem que ter esse preparo. Foram 3 meses, ela também tem medos.
E Com ela certeza. tava, né, com medo de que o bichinho tá lá. Como que eu vou lá se o bicho tá lá? Gente, é Então a verdade. gente começou a trabalhar esse lado também, de trazer para ela, olha, filha, ele dormiu. Aqui a gente usou a expressão dormiu. Ele tá dormindo, ele não foi embora. Então a gente tem que ter alguns cuidados para ele não acordar. E aí Gente, vem os cuidados todos. o papel da família nesse retorno é essencial. A Eu acredito que família, se não andar junto, não é? A família, ela tem que se preparar para preparar a criança para o retorno. Tem que e é haver. difícil, a gente tem que fingir que não está com medo para que a criança se sinta segura. Porque se a criança não se sentir segura também, a adaptação vai ser ainda mais difícil, né? Ei, Priscila, nesse período desse afastamento, tu falaste que pouco contato vocês tiveram com os professores, mas quando chegou mais próximo, tu conversaste com a professora ela tinha medos também, ela estava preocupada, outros professores, não necessariamente da Elisa? Tu chegasse a ter essa conversa com algum professor? Aqui não, Não. não. Eu até conheço uma professora, mas eu nunca tive essa conversa com ela. Agora que você está falando assim, não. E assim, nessa parte, eu acho que, de novo, tanto é importante o papel da família no retorno da criança, quanto é importante o papel do professor para com a família. E isso eu Sim. achei que foi falho aqui. Quando eles anunciaram que ia retornar à aula, e isso foi um anúncio do governo, então a gente já sabia, a partir do dia 8 retoma as aulas. Até então a gente não sabia, aí vai retomar para todo mundo? Quem vai ser escolhido? Quem retoma? Como que vai ser? Nada. E aí na segunda, tipo uma semana antes, eles mandaram um e-mail, vai retomar. Precisamos saber quem quer mandar a criança. Aí a gente falou, tá, mas como que vai funcionar? E eu fui saber como ia funcionar na quinta-feira à noite. Eles Gente, mandaram um documento na quinta à noite para começar na segunda-feira. E isso para um pai, para uma mãe que já está em ansiedade como que vai funcionar, eu achei que foi o ato falho, na minha pois, opinião pessoal, óbvio. inclusive a minha próxima pergunta era essa. A escola proporcionou aos pais momentos de Ai, desculpa. preparação? Não, pois é, não, mas é em cima disso, preparação, orientação para o retorno, ou seja, não houve isso. Muito pouco, muito pouco. O que eles fizeram foi esse documento, veio um documento explicando como funcionaria e quais eram as regras. Eu senti falta de saber, por exemplo, quem são, né? Quando eu soube que seriam separados em grupos, eu senti falta de saber quem são os amiguinhos que estão no grupo dela. Porque eu queria falar para ela, olha, no seu grupo vai estar esse. A professora é essa e essa. Porque eu queria que ela chegasse lá mais tranquila, entendendo como as coisas funcionam. Então aí tu não sentiste o cuidado da escola com os pais e com as crianças no retorno, uma preparação, Nessa parte reuniões, não? emocional, não senti, não senti. Aí eu tô sendo bem sincera, faltou. Eu não sei se por medo, ansiedade, eles também não estavam sabendo direito como seria e só conseguiram essa resposta muito em cima da hora. Eu acho que é um momento tão novo para todo mundo, tão novo que você se sente inseguro até de dar informação. Entendo, entendo. Deixa eu te Então, eu falar não uma gosto coisa. de criticar, porque é difícil saber também por quê. Mas, assim, na minha opinião de mãe, isso faltou. E eu gostaria que tivesse sido diferente, que tivesse tido mais informações. Ah, eu espero que aqui no Brasil haja uma preparação. Tem que haver, é necessário, os pais precisam, os professores precisam. Eu Que também haja acho. essa preparação socioemocional, essa preparação estrutural da escola. Isso é muito Sim, importante para nós eu também podermos ter, acho. no mínimo, um retorno seguro, Sim. né? E principalmente eu acho que os professores precisam desse apoio. Porque se você não está seguro, se você não está se sentindo confiante, a criança não vai sentir segurança no que você está Isso. falando, no que você está fazendo, sabe? É muito complicado. E eu acho que já, eu não sei outras escolas, se alguém que está assistindo, eu queria até que falasse aí se a sua escola está fazendo esse tipo de preparo
nessa preparação com você, se estão lhe dando suporte, no caso dos professores. Eu queria muito saber se alguém que está assistindo pudesse responder isso para a gente. Agora vamos falar. As aulas voltaram. A carga horária, como era antes e como é agora? Então, na escola da Elisa, eles reduziram a carga horária. O que foi assim? O que Como foi era definido? antes? Antes, a Elisa ficava de 7h30, quer dizer, podia ficar, ela podia chegar entre 7h30 e 9 horas, porque na creche funciona assim, né? Você tem horário de chegada, não é fixo, então você tem entre 7h30 e 9 horas para chegar, e ela saía até 4 horas. Então, eu podia buscar ela até 4 horas, e eu buscava às 3. E ela almoçava lá e tudo mais. Quando eles anunciaram o retorno, eles anunciaram primeiro que não voltariam 100% das crianças, somente das 65 crianças que eles tinham, iam voltar 45, e com carga horária reduzida, que seriam algumas crianças até meio-dia e algumas crianças até 2 horas. Esse foi na creche da Elisa. Eu fui olhar também nas escolas como que funcionou essa questão da carga horária. E o que eu encontrei é que existe assim, foi livre aqui, e cada escola e cada creche definiu como preferiu. Qual que era a regra? Separar em grupos, porque o que eles buscam? Primeiro, que não tenha contaminação. Então, eles estão testando e tentando evitar ao máximo, contaminou, fica em quarentena. A segunda regra é, se contaminar, que seja um número mínimo de pessoas. Então, eles definiram pequenos grupos separados. Cada Sim. grupo tem, no Jardim da Elisa são 15, mas esse tamanho de grupo ele é definido de acordo com o tamanho do espaço que você tem. Tá? E como eles definiram quem voltava, quem é o primeiro grupo, quem é o segundo grupo? Como foi Primeiro, feito? eles pediram primeiro aos pais que dissessem quem vai retomar antes das férias, porque até então tem as férias de verão, né? E quem não quer retomar antes das férias. Então, foi mais pessoal. Eu vi também escolas que fizeram a divisão, tipo, de 7, um grupo de escola, né? Que não almoça na escola. Então, eles dividiram, tipo, 2h30. A criança fica na escola, o primeiro grupo. Ele vai embora, tem a limpeza do local, entra o segundo grupo e fica 2h30. E o restante estudo remoto. Ou seja, eles fizeram híbrido, eles estão chamando isso de Híbrido. híbrido, Isso. ensino híbrido. Então, ainda Isso. não tem o retorno completo. Nas escolas ainda está como ensino híbrido, que eles estão Então, chamando. a carga horária então foi reduzida quase pela metade, seria isso? Pela metade, praticamente pela metade. Aí teve escola que optou por dias da semana. Então, criança XYZ vai na segunda, terça segunda, terça, a outra vai quarta e quinta. Então, isso ficou a cargo de cada escola. A única regra é o número de crianças tem que respeitar o distanciamento de 1,5 m, e dentro da sala de aula tem que ter ventilação. Não é obrigado. Mas aí vamos chegar lá, né? Tá. Antes eram 16 crianças na sala da Elisa, é isso? Antes eram 65 crianças no Jardim da Infância que se comunicavam em vários momentos. Eles não tinham uma Tá. separação física. Isso funciona muito parecido com a ideia de grupos de 2 a 4 anos, 4 a 6, mas que se misturam à vontade. Hoje eles são quantos? Hoje, Hoje falhou são, aqui meu... hoje são quantos na sala? Hoje eles separaram em 3 salas, porque antes as salas eram separadas por tipo de atividade. Então, eu não tinha uma sala desse grupo, uma sala daquele grupo, como tem no Brasil, né? Sim. Aqui era separado assim, existe a sala de pintura, né, o ateliê, existe a sala de construção, que é onde fica bloquinhos, essas coisas, e a sala do teatro, e a sala da ginástica. Hoje eles separaram. Então, por exemplo, a Elisa está na sala de construção. Aí dentro da sala de construção eles tiveram que criar um espaço de arte, um espaço, entendeu? Então aí ela está Sim, nesse sim. grupo de 15 crianças. São E 15 me, di- crianças.
E as crianças têm que usar máscara? Então, os pequenininhos... Então, aí entra a legislação alemã para máscara a partir de 6 anos. Até 6 anos, a criança não tem obrigação nenhuma de usar máscara, mesmo em supermercado, ambiente fechado. Bom, pro caso da Elisa nem ficaria, porque eu coloco nela, ela já começa a tirar. Não tem como, né? É muito complicado. Eu vou falar assim, eu tô falando por experiência de mãe de uma Tá, menininha ela de quase 4. 4 anos, né? Agora, então, a partir de 6 anos, as crianças são obrigadas a usar máscara na sala de aula, na escola. Na escola e na rua. Então, isso aí eu fui ler na legislação mesmo, para poder entender, porque eu perguntei também às pessoas, porque eu não tenho filho na escola, né? Mas, sim, eles são obrigados a ir de máscara, a usar a máscara em todos os ambientes de convívio geral, mas dentro da sala de aula, daquele grupo, não. Durante a aula, não. Tem o distanciamento social, eles mantêm a ventilação, tem que ser mantido isolamento social, ventilação, e não é obrigatório o uso de máscara durante a aula. Inclusive, eu li uma passagem eu acho que foi do ministro da Saúde, agora eu não sei exatamente, sim. Mas ele disse, não faz sentido a criança usar máscara durante a aula, ele disse. Mas é complicado, eu acho que cada país, né, vai definir isso. Não é obrigatório, é facultativo se você se sentir melhor. Eles falaram, se o professor se sentir melhor de máscara, ele pode usar. Se o aluno se sentir de máscara, ele pode usar melhor, mas não é obrigatório, não. Durante a aula, não. Desses pequenos grupos. Ei, Priscila, nesse retorno, como foi a adaptação, a nova adaptação da Elisa? Como é que tem sido para ela? O primeiro dia de retorno, como foi? Então, quando você disse para ela, quando vocês falaram, amanhã você vai voltar para a escola. Ela não queria ir, não. Eu convivo com várias pessoas, né? Eu escutei mães que falaram que a criança dava pulos de alegria, acordou até mais cedo porque a escola ia voltar. No caso da Elisa, ela não queria ir, não. Eu acho que vai muito do tipo de criança, né? Ela é muito emotiva. Então, eu acho que essas inseguranças, esses medos, eles deixam ela um pouco mais travada. Tem criança que já é mais assim, tô com saudade dos meus amigos, vou vê-los e tal. Por isso que eu trabalhei muito com ela, essa questão de não se preocupa, pode ir tranquila, se tivesse perigo para você, eu não te mandava para a escola e tudo mais. As 2 primeiras semanas, eu achei que ela estava super adaptada. Mas ela perguntava pelos outros colegas por que eles não estão, ou tu já tinha trabalhado isso com ela, olha, não vai estar todo mundo lá, conversaste tudo isso com ela? Eu falei com ela, expliquei foi muito em cima, né? Mas assim, sim, como o dela começou dia 22, porque eles fizeram na escola dela, eles optaram por adaptar por idade, então entraram primeiro as crianças de 6 anos, na semana seguinte as crianças de 5, e aí 2 dias depois, e assim por diante até chegar nela. Então, me deu um tempinho. E aí, eu fui trabalhando isso com ela. Olha, o grupo que vai estar com você não é todo mundo. Mas eu não sabia quem ia estar no grupo. Eu procurei saber, perguntei para várias pessoas quem que está no grupo, mas eu não consegui essa informação completa. Eu tentei fazer uma reunião com a escola, mas também eles me disseram que não está permitido reunião com pais, presencial principalmente, então tem que ser tudo por telefone. Mas assim, eu não sabia direito quem ia estar no grupo dela, mas eu expliquei para ela que seriam grupos, que não ia estar todo mundo. Eu acho importante a criança saber isso e chegar lá sabendo. Sim. Mas aí a princípio ela falou, não, ok, porque o amiguinho tá na minha turma, eu tô tranquila. Um amiguinho. Até então, para ela estava suficiente. Só que aí ela começou. E no que ela começou, a primeira semana eu chegava para buscar, ela estava super feliz, na segunda semana também, na terceira semana começou a dar um pouquinho mais de problema. Aí ela já começou a reclamar que estava com saudade da amiguinha,
que tem uma grande... As duas amiguinhas que ela mais brincava, né? Que são as melhores amigas, não estavam no grupo. Estavam em outro grupo. Aí ela começou assim, estou com saudade, perguntar. E até então, ok, filha, eu entendo que você está com saudade, é assim mesmo. Depois ela começou a reclamar porque ela tem uma bonequinha. Então, na idade dela, essa bonequinha faz grande diferença. Quando ela tá nervosa, ela pega essa bonequinha, a Lili, e ela começou a reclamar. Não, que eu quero levar a Lili, mas não pode levar o bichinho de pelúcia. Bichinho de pelúcia tá proibido, e é uma bonequinha de pano. Então, foram coisas As que pra crianças, nós... um detalhe importante, as crianças, tipo assim, não podem ir com nada. Um Nada, só pode... brinquinho, nada, nada, nada. Até que brinco, eles não restringiram, nunca falaram nada. Mas também as crianças aqui não furam a orelha antes de 6 anos, né? Olha, Só a Elisa. gente. A Elisa já tem brinco. Mas assim, não falaram nada com a gente sobre pulseira, brinco, relógio, essas coisas realmente não falaram nada. Eu não sei te falar, não posso te dar essa informação, porque realmente não me falaram. Mas não pode levar mochila. Roupa extra está restrito. Quando a gente leva a roupa extra numa sacolinha de plástico fechada. E você leva só a vasilhinha de comida. É a vasilhinha. A criança vai com a vasilhinha na mão, assim. Tá, Só. Do lanchinho. tu estavas falando que no início ela foi bem para a escola e que depois ela deu uma regredida. Tu achas que em função de quê? Sim. Eu acho que a princípio ela estava naquela empolgação do voltar. Apesar dela estar com medo, ela estava empolgada que ia voltar, ia rever o ambiente da escola, ia rever os amigos. E quando ela começou a sentir realmente as regras. Porque, por mais que a gente explique, por mais que a gente fale, até pra gente que é adulto, só vivendo você consegue realmente sentir. Tá, só um detalhe, eu vou ter que te cortar. E como foi feito esse distanciamento lá? Como é que funciona o distanciamento entre as crianças dentro da sala de aula, com crianças de 4 anos? Como é possível isso? Primeiro que a gente não pode entrar como pai, como mãe, a gente fica super curiosa. Vocês não podem entrar? Não. Isso é um problema, assim, que tá tendo para crianças que estão entrando pela primeira vez. Eles não estão pegando crianças para fazer adaptação de novos ainda, porque os pais não podem entrar na escola, e isso é um ponto muito negativo para a adaptação de uma nova criança. Então, não só de uma nova criança, mas de uma nova realidade. Porque é um momento tão único para todo mundo que eu acho que nem eles sabem lidar completamente. Mas o que foi passado para a gente no documento que a gente recebeu é que eles têm as áreas de brincar separados. Então, por exemplo, nem todo mundo está almoçando. Por quê? Porque na mesa de almoçar tem espaço para tantas crianças separadas a 1,5 metro. Então, por isso, só essas crianças podem almoçar. Porém, durante a brincadeira, durante o dia, eu não consigo ver como que eles conseguem manter o distanciamento de crianças tão pequenas. Talvez por isso a ideia de pequenos grupos, mesmo que em carga horária reduzida, né? Sim. Porque é melhor você ter ali um grupo de 15 contaminados do que uma escola inteira de 45, né? Desde quando a Elisa voltou, né? Eu acho que eu fiz até essa pergunta no início. Tu percebeste um aumento Houveram casos na escola? De corona? Sim, na escola, na turma dela, tiveram casos? Não, nenhum caso ainda. Olha, quer dizer, as aulas já tem 30 dias que as aulas voltaram, retornaram, e até agora não há um caso na turminha dela na escola. Não há. A escola dela é pequena, né? São 3 turminhas de 15 pessoas. Mas assim, na nossa região inteira está com muito pouco caso. 3 turminhas de 15 são 45. Aí tem os professores, tem as outras pessoas que trabalham na limpeza, né? Então eu fiquei até feliz com isso.
né? Quer dizer, as aulas retornaram e nesse período ainda não aconteceu nenhum foco de contágio dentro da escola. É isso? Não, realmente não aconteceu. Mas Ai, também que bom. aqui na nossa região está com muito pouco caso. Muito pouco. Desde pouco caso novo. Tiveram muitos casos, aí a curva foi caindo, daí caiu para essa questão de contaminação 1 para 1, e chegou num ponto que, por exemplo, na nossa cidade, quando abriu a escola, tinha uma pessoa contaminada na cidade inteira, Na região. na região, porque a nossa cidade é muito pequenininha, a gente mora numa cidade interior. Então, em cidades maiores, aí tem mais casos. Mas ainda assim, o controle aqui está sendo realmente muito grande. Então, é difícil comparar. Aí, essa parte é muito difícil comparar Brasil e Alemanha, porque está muito controlado ainda. Tomara que mantenha, mas a gente não tem como prever, né? Depois de todas as aberturas, lojas, restaurantes e tudo mais, pode ser que volte a subir, mas eles estão com muito controle. E isso dá segurança, né? Eu acho que essa segurança hoje, no momento que o Brasil está vivendo, é difícil de ter, né? Mas olha, nesse retorno, tu já conversaste com a professora? Ou com as professoras da Elisa? Consigo conversar quando eu deixo ela e quando eu busco. Mas eu ainda quero estou ainda a tentar marcar uma reunião para ter uma conversa mais específica sobre esse lado emocional, porque ela é muito emotiva. Então, como ela teve uma regressão, aí eu tive que tirar ela de almoçar. Ela almoçava na escolinha, ficava até 2 horas, eu tirei. Agora ela está voltando meio-dia, porque para ela está muito. Psicologicamente, a gente chegou na conclusão de que para ela está muito ficar até 2 horas. Então, eu preciso conversar com a professora para ver o que ela está vendo dentro da escola, porque para que a gente alinhe essas expectativas. Eu falo isso muito, não tem como você trabalhar com uma criança, com um ser humano, se não for em conjunto. É a Sim. formação de uma pessoa, né? Então tem que ser em conjunto. Eu vejo uma coisa, o que você, professora, está vendo? Porque eu não estou lá dentro, né? Priscila, então um lugar que antes para ela era um lugar de segurança, agora é um lugar de insegurança. Seria isso? Ou não é bem isso, Esse, Cris? Cara, eu tenho esse sentimento. Ela não tá. Por exemplo, ela reclamou um dia: mamãe, eu não gosto de lavar a mão no kindergarten, eu não gosto de lavar a mão na escola. E eu falei: mas você não gosta de lavar a mão? Então faz o seguinte: quando você for lavar a mão, canta. Canta para lavar a mão e você vai lavar. Porque são as regras. Provavelmente, como você tem que manter aquela regra. E a criança pequena, ela lava a mão assim, né? Aí a gente Sim. fala, não, volta lá, tem que lavar a frente, tem que lavar atrás, tem que lavar atrás. Imagina você, no lugar do professor, com 15 crianças, pode não ser muito, parecer pouco, mas são 15 crianças indo no banheiro e você tendo que falar, tem que lavar a frente, tem que lavar atrás, tem que lavar do outro Verdade. lado. E a criança, você falou 20 vezes, a criança tá ali. Não é fácil, de fato, Não não é é fácil. fácil, eu acho que chega uma hora que Eu sim, que acho você que vai. a nossa preocupação, eu estou falando como professora, ela é muito válida. O professor aqui no Brasil, eu penso que ele tem se sentido, de certa forma, desamparado, Eu acredito. sem, sem voz, e eles precisam nos ouvir. É muito importante ouvir o professor, né? As angústias, as expectativas, Sim. né? As opiniões do professor. O professor tem muito a contribuir nesse retorno. A contribuição do professor é imensa. Não, os professores nesse momento estão entrando para a história completamente, né? Porque é um momento completamente novo e que a responsabilidade cai toda em cima do professor, porque para a gente se sentir seguro, vem do professor. Se a professora não me deixa segura, eu não consigo ficar segura, a criança não consegue ficar segura e as coisas não funcionam. É verdade. Nesse momento, o foco ele é emocional, não tem jeito. E vocês vão ter que ter uma estrutura emocional. Você sabe se vai ter alguma estrutura para fazer essa coisa emocional por detrás? Um apoio É emocional? isso que eu. Até aqui, não.
né? Tanto é que eu pedi para alguém se isso já está acontecendo, porque isso não tem que ser na hora, tem que ser o antes. É o antes, o durante e o depois. Exatamente. O apoio é esse, né? Tu falaste, né? Me mandaram na sexta-feira que as aulas vão voltar na segunda. Eu acho que as coisas não podem funcionar dessa forma. Eu Não até é me muito assustei ruim. em se tratando da Alemanha, né? Em tu receberes um comunicado e que 2 dias depois as aulas iam retornar. Então, nós, professores, Funcionou para mim. precisamos, né, desse apoio agora, né, o durante e o depois. Por Isso isso é que é, fundamental. por isso que eu amei quando você me chamou para falar, vamos conversar sobre isso, porque eu acho que quanto mais pessoas conversarem, trouxerem esse assunto, eu acho que mais a gente vai instigando, É verdade. né? Porque tem que ter essa voz, tem que ter, senão ninguém se sente seguro. Se o professor não tiver seguro, se o professor não tiver um apoio emocional, ninguém vai ter. A Ei, verdade é essa. ei, Priscila, lá no iniciozinho, nós falamos dos sentimentos que vieram à tona quando falaram do retorno. E agora, hoje, as aulas já voltaram. Que sentimentos tu sentes agora? São os mesmos quando tu deixas a Elisa na escola? Ai, esse é um sentimento. É Tu, tudo tu, muito misturado, né? No início tinha aquela nos dias, empolgação, vou ter meu tá. espaço, e isso acaba indo um pouco. Porque, querendo ou não, a gente sente saudade. São 3 meses você tendo aquela pessoinha, né? Aí depois que aquela pessoinha não tá ali, por exemplo, com você, você sente saudade, óbvio. Mas o fato é que esse novo normal, que a gente chama de o novo normal você tem que usar máscara, você tem que ter distanciamento, e eu ainda sinto estranha, sabe? Às vezes eu chego na escola, aí você chega com a máscara, aí chega um pai perto de você, você já se afasta porque você fica com medo se aquele outro pai vai ficar chateado porque você está perto. Esse sentimento é muito estranho, né? Você não consegue, eu não consigo me sentir totalmente segura. Às vezes eu chego mais perto, um dia que ela esqueceu de me entregar a chave, ela estava segurando a minha chave, eu precisava da minha chave. Eu não tinha como chamar a professora, eu tive que entrar dentro da escola, entrar assim, pelo portão, para eles me verem pela janela, né? Pelo aquele portão de grade, que normalmente a gente não entra nem no portão de grade de fora, né? A gente já deixa ali na portaria. E aí eu, pelo portão de grade, tentando dar tchau para que a professora me visse. É uma sensação muito estranha você não poder entrar, você não poder ver. É um novo normal que ainda eu não consegui achar normal. Ainda não Ainda é para absorveu. mim. Esse novo normal Não. ainda é um processo. É um processo. Para mim ainda não é. Para mim ainda é doído quando ela acorda de manhã e fala: Mas mamãe, eu tô com saudade da Ida, que é a amiguinha dela. Ainda é doído, porque ela não pode, simplesmente, ela não pode sair de um grupo e ir para o outro, e a amiguinha tá no outro. Então, são coisas que mexem, que emocionam, assim, como mãe, né? A gente não gostaria que isso estivesse acontecendo, mas é o que eu falo. Por mais que seja difícil, por mais que seja doído ver um filho, né, falando isso, Sim. ainda assim ela está tendo um pouquinho de contato social. E antes voltar com segurança do que voltar de qualquer jeito só porque eu quero que ela fique com a amiguinha. Então, a saúde em primeiro lugar, não tem jeito. Mas é É, difícil. Priscila, quais são as tuas expectativas para um futuro próximo? Nossa, Na, tá difícil, né? Eu acho que a minha esperança principal mora na vacina, né? A hora que sair a vacina, eu acho que vai ter uma nova. A gente vai finalmente respirar. Mas a gente sabe que vacina demora, que existem milhões de testes, então a minha expectativa, na verdade, é que continue com essas medidas de segurança, porque existem boatos aqui, ou algumas reportagens também, já existem pessoas falando. Eu nunca conversei com ninguém diretamente, mas, por exemplo, a vizinha disse que na reunião da escola, e a filha dela está saindo da pré-escola para a escola, vai voltar no pós-férias normal. Normal Elisa, seria sem essas medidas completas de segurança. Não sei ainda, porque
eu não vi nenhuma reportagem, então eu não consigo falar. Eu sei de pessoas que falaram, que tiveram na reunião da escola, e que a criança está saindo da pré-escola para a escola, e que na escola, eu não sei nos kindergartens, parece que nos kindergartens não vai voltar normal, eu espero que não. Eu espero que Elisa, volte, mas que volte com Elisa as já. medidas de segurança. Já estou te chamando de Elisa já. Priscila, engraçado, né? Nessa nossa conversa, eu tive um grande aprendizado. Primeiro, na Alemanha há problemas com as crianças com relação à escola. Houveram problemas, como no Brasil, com Sim, relação às aulas remotas. alguns. Eu nunca imaginei, Sim, eu sinceramente, eu imaginava que isso não aconteceria na Alemanha. sim. Outra Óbvio que coisa que é em eu, proporções diferentes, mas sim, sim, houveram. Tiveram proporções muitas reportagens diferentes, sobre o sim. assunto, como que o governo podia ajudar essas pessoas, né, essas famílias. Outra coisa também que me chamou a atenção foi a falta de comunicação da escola, No que nosso caso, muitas eu não vezes não posso foi, falar não sobre é? todas as escolas, Sim, mas tu estás falando aqui, da tua escola, sim, da aqui foi para escola, mim um ponto negativo. né? Quer Sim, dizer, não houve essa comunicação, tudo foi em cima da hora, não prepararam os pais para esse retorno, não houve essa não, preocupação da escola, da escola com relação às famílias aí na Alemanha. Isso são pontos infelizmente. para a gente cobrar aqui no Brasil, Sim, né? se possível, eu acho Cobrar. que seria a melhor forma, é melhor para todo mundo, né? Eu acho que quando se trabalha junto, quando você fala, quando você prepara, tem que cobrar esse preparo das famílias, sim. É um Tem momento que muito haver. especial, muito importante. E deixa eu te dizer, a gente está quase acabando aqui. Eu não sei quanto tempo tem a nossa live, sinceramente que eu não sei. Eu também não sei. Agora aqui a gente começou às 23, aqui são 23h50, então a gente E ainda está tem quase 10 minutos, acabando, então. mais ou menos 10 minutos. Então eu quero te pedir para você deixar uma mensagem para os pais e professores. Eu acho que a mensagem principal, que fica tanto de tudo que a gente falou também, é que, primeiro, é um momento novo para todo mundo, então é um momento que a gente precisa ter respeito. Às vezes, o que eu vejo assim, às vezes o outro lado não vai fazer do jeito que a gente espera, seja o professor, seja o pai, mas eles também estão angustiados, né? Então é um Sim, momento de ter tanto respeito quanto empatia. É trabalhar junto as famílias e os professores, porque eu acho que assim vai ser o melhor para a criança. Aliás, o melhor para todo mundo. E principalmente a gente não pode perder a esperança, né? A esperança é ela que vai deixar a gente para cima, que vai fazer as coisas acontecerem da melhor forma. E para todo mundo, e principalmente para o governo, é voltar, mas voltar com segurança. É isso que todo mundo espera, né? Se for para voltar, a gente quer que volte, mas é para voltar, tem que ter regras de segurança, porque ainda não existe vacina. Mas se Deus quiser, vai chegar. eu creio também. Priscila, se Hum. você estivesse no Brasil hoje, você teria segurança em mandar sua filha para a escola? Difícil dizer, depende. Depende de qual estado eu estaria morando. Depende de. Vamos colocar Por Belo exemplo, em Horizonte. BH, né? Hoje está em Belo Horizonte. Eu estaria em Belo Horizonte. E hoje, Hoje lá, a situação lá tá na bem situação de ruim, né? BH, eu não mandaria. Eu não mandaria porque, assim, Priscila, se eu tivesse conseguindo fazer com ela né, atividades como eu faço e eu não mandaria, eu não tenho segurança ainda em Belo Horizonte para mandar uma criança para a escola, não, Aí, pequenininha. Mas se eu tivesse crianças que conseguem respeitar o isolamento social, distanciamento. o distanciamento, eu sempre falo errado, o distanciamento e o uso constante de máscara, né, dentro dessa obrigatoriedade, aí sim eu acho que eu mandaria. Porque eu sabendo que a escola está fazendo uma boa higienização e que meu filho é capaz
de manter as regras, eu mandaria. Mas para uma criança de creche, eu não mandaria. E isso é bem pessoal, né? É bem pessoal, realmente. Eu teria medo. Priscila, eu quero te agradecer por esses minutos, né, de conhecimento, de troca que nós tivemos aqui. Eu quero te dizer que eu aprendi muito. Medos, eles existem, não tem jeito, mas Não eles tem. precisam ser superados. Eu acho que nós, como professores, como pais, eu acho que o nosso dever nesse momento é clamar no sentido de buscar os nossos direitos, Sim, para que as aulas retornem. Retornem sim, mas com segurança, com respeito à saúde das crianças, exatamente. com respeito à saúde dos professores. Porque essa pandemia, ela veio, infelizmente, e ela mostrou o abismo que há entre a escola pública e a privada. Isso foi uma Isso aí coisa é para uma mim verdade. muito dolorida. Eu, como professora da escola pública, eu tenho sentido isso na pele. As escolas privadas estão aí nas suas aulas remotas, levando o seu ano, mas e as escolas, as crianças da rede pública? Né? Então, esse abismo, ele está aí, ele tá escancarado. Então, eu acho assim, o meu desejo hoje é que os nossos governantes, que as nossas autoridades, olhem pela educação do nosso país. Porque a educação do nosso país hoje, ela tem sofrido. A escola, ela é essencial, ela é fundamental. Os professores são fundamentais. Eu espero que pelo menos nisso a pandemia mostre que os Sim, professores são muito importantes. Eles são os heróis, eu digo hoje, né? é Então, mesmo. eu te agradeço por ter compartilhado, aprendi com você coisas que eu nunca imaginei que aconteciam aí. Sempre a gente imagina a Alemanha, Perfeito, né? Nada perfeito, é. não, é primeiro mundo, não, mas há falhas também, assim como no Brasil. É. Menores, como você falou, em proporção menor, mas há, Sim, óbvio, mas né? ainda assim não é perfeito. É melhor, né? Segurança, essas questões. Mas, mas eu acho que esse ponto que você colocou, tô toda arrepiada. O abismo, né, entre a escola pública e a escola privada é muito triste, É porque a muito triste. educação, ela tinha que ser igual, mas isso no Brasil ainda é um longo caminho, né? É A um longo educação ser caminho. igual para todo mundo, se É um Deus longo quiser. caminho. Então, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Eu Eu que espero que, agradeço. eu espero que nós tenhamos novas oportunidades de conversar, né? Que quando as aulas voltarem aqui, eu te contar como é que tem sido, né? Em setembro, quem sabe, né? Então é isso, Priscila. O meu carinho Se para Deus você, para quiser. sua família. Obrigada. A Obrigada e essa para você hora, também. né, você está aqui comigo, com a gente aqui, né? As pessoas que ficaram com a gente também, eu tenho certeza que aprenderam também. E é sempre bom a gente ouvir relatos de pessoas que estão passando pelo mesmo problema que a gente, estão um pouquinho mais à frente, né? Uhum. Mas eu acho que o sentimento, é como você disse no início, sentimento do ser humano pode ser onde estiver. Os Onde sentimentos, estiver. eles ainda são humanos, né? É verdade, nós somos humanos. Não interessa se você está na Alemanha, se você está na França, aonde você estiver, né? Os sentimentos, nós somos seres humanos, com sentimentos. Sim. Então eu quero Foi deixar muito aqui. boa mesmo a live. Obrigada, obrigada também pela Eu oportunidade. Eu agradeço. acho que quem puder, gente, falar sobre esse assunto, quanto mais pessoas buscarem falar e trazer, mais a gente vai tendo voz também, né? Pais e Isso, é professores, isso. todo mundo. É verdade. Eu quero agradecer as pessoas que ficaram aqui, quero te agradecer. Boa Obrigada noite, também. tá? Nós temos 21 segundos e que Deus abençoe a tua família, a tua casa
Deus nos Amém, a abençoe. sua também. Amém, amém, para todos nós, né? Tá? Boa noite. Boa noite, um grande beijo. Beijo. Tchau. Nem sei se